tudo bem com você? Começa agora o programa Momento Agro RC1 e hoje nós temos a honra em receber em nossos estúdios o prefeito de Dois Córregos, Rui Fávaro. Ele que é o presidente do consórcio intermunicipal do Vale dos Rios Tietê, Paraná, e é também o tesoureiro da Amitesp, Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. E ele bate um papo com o presidente do grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e também com o diretor institucional Ronaldo Bianchi. Você confere agora este programa especial. Bom, prefeito Rui, muito obrigado pela sua presença e é uma honra tê-lo aqui conosco. A primeira pergunta é sobre a sua gestão até agora. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse período e como você conseguiu vencê-los? Deixar nossos cumprimentos, Ronaldo, Zé Eduardo. Para nós uma grande satisfação poder falar um pouquinho de um orçamento que nós vamos alcançar no ano agora de 2024, é o nosso 8º ano, de 138 milhões de reais. Então nós estamos falando de uma evolução nesses 8 anos de 100% da arrecadação do município. Nós saímos de lá de 70 milhões e estamos agora alcançando 138 milhões, o que permitiu para nós realmente ofertar principalmente um custeamento da saúde e da educação com mais qualidade. Eu acho que hoje os desafios vêm sendo isso. Tem sido cada vez maior a necessidade da nossa população. Então nós implantamos algumas ações dentro da educação para dar tranquilidade às famílias dos alunos. Entrega de uniforme, material didático, kit escolar, uma merenda de qualidade. Hoje mesmo, acabo de sair de uma escola em que nós trouxemos, estava conversando lá com uma servidora merendeira que está conosco há mais de 20 anos, e era a primeira vez que aquela escola estava servindo macarronada espaguete com molho de tomate e porpetas. As porpetas, essas almôndegas, feitas com resíduos da soja. Olha. Nós implantamos em 2019 a nossa vaca mecânica. Hoje 5.500 alunos recebem leite de soja produzido na nossa vaca mecânica e o resíduo tem sido reaproveitado com outros produtos. Pães, bolachas e, no caso do dia de hoje, na merenda escolar, inserido almôndegas com base o resíduo da soja e não necessariamente a carne bovina. Então, é um conceito novo de se fazer a educação dando condições. Claro que isso entra também o pagamento do piso nacional do magistério, um plano de carreira sempre respeitado e todo um conjunto. Mas na saúde não diferente. Assumimos a Santa Casa, emplacamos lá uma injeção de ânimo mediante a transferência de novos planos de ações, inclusive com ambulatórios de pequenas cirurgias, seja na área da ortopedia, da urologia, junto com parcerias com a própria Câmara Municipal. Isso tem permitido ofertar para a população um serviço de maior qualidade. Fica sempre a batalha de qualquer gestor público ainda melhorar cada vez mais. Mas o desafio que eu acredito que a gente sempre batalha, seja na administração pública, na administração privada ou em qualquer reunião de pessoas, é gestão de pessoas. Eu sou realmente hoje um cara convicto que é possível, através da política, transformar a sociedade. É possível, através da gestão, modificar os ganhos das pessoas. Mas o que a gente precisa é realmente despertar uma sociedade mais sensível, uma sociedade mais tolerante, em que as coisas sejam construídas juntas e não que seja sempre delegado para alguém ou para uma liderança a integral responsabilidade de solução de uma demanda. Então, quando a gente discute aqui em Dois Córregos poesia dentro das escolas do terceiro setor, é uma alternativa acampada pela Usina de Sonhos da gente despertar uma sociedade mais sensível, mais tolerante, mais calma, com paz no coração. Então, os desafios de hoje têm sido isso. É dentro de casa, é numa pequena empresa, é na prefeitura, que é a maior empregadora do município, são 800 servidores, mas que a gente consiga liderar pessoas respeitando as suas necessidades, mas convivendo com os conflitos. E às vezes as pessoas transformam aquelas dificuldades
em grandes problemas no ambiente de trabalho. E daí entra toda uma gestão de pessoas que sempre é muito complexa e delicada, mas nós estamos firmes, realmente levando a sério a gestão pública, levando Dois Córregos a alguns bons ranqueamentos perante o governo do estado. Dois Córregos hoje é tido como o 12º município de melhor desenvolvimento rural dos 645 municípios. Estamos classificados em 16º lugar na questão da política de preservação ambiental, com o selo verde e azul. E no turismo também tivemos bons resultados, estando entre os 140 municípios ali no meio. Mesmo com um turismo ainda engatinhando, com infraestrutura sendo implantada, nós já estamos mostrando que o nosso plano diretor turismo é uma alternativa a ser seguida para a geração de trabalho e renda. É um pouco disso, claro que a temática administração municipal ela tem tantos outros eixos, mas eu estou otimista, acredito que ainda em 1 ano e 8 meses é possível oferecer muito mais trabalho, muito mais investimento e devolver para a população um bom retorno, inclusive da boa gestão desse orçamento, mas acredito que a gestão pública feita realmente com planejamento, ela consegue alcançar esses bons resultados que Dois Córregos tem tido, mediante também esse conjunto de fatores que tem destacado, inclusive, o nosso município para o governo do estado. E nessa condição tão alvissareira que você já conquistou, você tem um horizonte ainda a enfrentar, né? Quais são o que você ainda vai criar como marca da sua gestão daqui para frente? Algumas marcas já foram conquistadas. Tem mais alguma que você acredita? Nós estamos com 3 escolas em construção. Sim. A ideia do município é oferecer na área de educação ensino integral. Então, está no plano nacional da educação, mas nós também impusemos como marca para o final do nosso mandato a gente entrar. Hoje o ensino infantil ele já é uma realidade na questão ensino integral. A criança está conosco desde as 7 horas da manhã até as 5 da tarde, mas não diferente vai ser o ensino fundamental. Nós vamos deixar um legado aí de estamos construindo uma escola, a escola Prefeito João Mazieiro, que na verdade com 12 salas de aula para 390 alunos, projetada adequadamente para acampar o ensino integral. Na saúde, a nossa responsabilidade é realmente zerar as filas das especialidades. O município hoje ele trabalha atenção básica, mas de média e alta complexidade, que é de responsabilidade do Estado. O Estado não tem conseguido boas ações para realmente tirar as pessoas das filas. E nós já fizemos algumas áreas, mas a ideia é, nesse 1 ano e 8 meses, realmente dar uma resposta de solução do problema daquela pessoa. Se é uma vesícula, se é um problema vascular, se é um problema neuropediátrico. Então a gente, na verdade, quer em busca da solução dessas demandas reprimidas, que ainda o Estado não conseguiu. Aliás, o pedido regional que nós temos para o governo do Estado é a implantação do novo AME, um ambulatório de especialidade médica, que possa realmente acelerar esse atendimento das especialidades. Então nós estamos muito otimistas que nós vamos conseguir ainda fazer uma boa recuperação das vias públicas de Dois Córregos. Hoje nós já temos reserva orçamentária para tal, fizemos pequenas áreas de passeios, de lazer, uma em cada bairro, para que a população não precise sair do seu bairro para encontrar uma oportunidade de confraternização de família, de vizinhos, mas mais que isso, o foco principal é ainda a gente investir na geração de empregos mediante capacitação, aquisição de nova área para ter oportunidade de incentivo. Estamos aí já aprovando o nosso novo Código de Posturas e Obras, mas daqui a pouco uma legislação específica para dar mais incentivo a quem queira investir em Dois Córregos. Eu acho que o momento político tem exigido isso, cuidar das pessoas. Não estamos falando de grandes obras, estamos falando das pessoas terem acesso à educação de qualidade, acesso ao esporte e à cultura, acesso a um sistema de saúde que realmente resolva aquela necessidade do momento, mas mais que isso, uma estrutura de cidade que
que todo mundo... Hoje nós temos uma cidade limpa, uma cidade realmente que tem preservação ambiental, que tem investido inclusive no turismo como um foco de oportunidades, mas a nossa responsabilidade é cuidar das pessoas mediante o desenvolvimento de políticas públicas, claro, tudo com custeio. Nós fizemos muita coisa. Recebemos no último ano do governo do estado 25 milhões de reais para fazer alguns convênios se tornarem realidade. E a partir de agora o que a gente já espera é fazer uso do próprio recurso arrecadado para dar esse retorno das necessidades que a população tem exigido. Bom, prefeito, o senhor tem demonstrado o que um homem público tem como principal foco, que é cuidar tanto da equipe do funcionalismo quanto ao cidadão e à cidadã. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. E também uma coisa que o senhor tem se destacado é institucionalmente, porque o senhor tem participado de entidades importantes na região e no estado de São Paulo, e dentre delas a Associação de Municípios Turístico e também do Vale do Rio Tietê-Paraná, da bacia do Tietê-Paraná. E aí tem duas perguntas. Uma é sobre como é que é o nosso posicionamento do turismo, né? E o outro é esse consórcio, qual seria a conquista de Dois Córregos nessa seu protagonismo, porque eu conheço Dois Córregos há muitos anos, eu nunca vi um prefeito ter conquistado institucionalmente esse papel. Parabéns. Eu só posso agradecer o privilégio que a nossa população nos deu de estar conduzindo o município no momento em que nós aprovamos o nosso plano diretor turismo e fomos certificados na Assembleia Legislativa como município de interesse turístico. Mas tudo isso por causa do potencial do nosso município. Nosso município cedia o cinema mais antigo em funcionamento do estado de São Paulo. Nosso município levou como bandeira essa grande possibilidade de agregar como atrativo turístico a potencialidade que é a cultura da macadâmia. A macadâmia, na verdade, desperta o interesse na gastronomia, na agricultura. Então, estar aqui com o Dr. Zé Eduardo, que lidera o viveiro, que é responsável pela maioria das mudas plantadas no Brasil, que já chegou a ser 70% das mudas plantadas no Brasil, sair de Dois Córregos. A maior processadora de noz macadâmia, também aqui dentro de Dois Córregos. Nós mesmo na merenda escolar, outro dia servimos risoto de macadâmia. Isso só acontece em Dois Córregos, porque Dois Córregos está no Congresso Nacional também para ver aprovado a capital nacional da macadâmia. Popularmente hoje já é a capital da macadâmia. E isso fez com que vários fatores e atrativos levassem Dois Córregos a ser percebida. E daí nós, sempre também acampando mais cargos e encargos, tivemos essa oportunidade. Inicialmente compusemos o Conselho da Associação de Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. Depois veio o convite para estar tesoureiro. Hoje, então, a gente tem até a missão lá de comprar a sede própria da nossa Amitesp. E a Amitesp passou a ter um protagonismo também. Sempre foi dado muita relevância às políticas de infraestrutura turística nas instâncias. 70 instâncias levam em grandes investimentos por parte de convênios do governo do estado. Nós mesmos somos vizinhos de instâncias importantes, que é o caso de Brotas, é o caso de Barra Bonita. Mas a nova política pública de estruturação do turismo no estado de São Paulo, permitindo que novos 140 municípios passassem a receber modestamente recurso, levou a acontecer algo inédito, que outro dia nós estávamos inclusive em reunião com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, porque o Nordeste ele tem investido muito no turismo da área litorânea, mas o interior é pouco explorado. E aqui no estado de São Paulo começou-se uma visitação muito expressiva no interior do estado de São Paulo, pelas obras de realmente divulgação dos atrativos, pelas obras de infraestrutura turística, é o caso dos Dois Córregos. Nós renovamos aqui, reconstruímos um centro de eventos que hoje pode fazer essa prática constante do turismo de eventos. Nós estamos aí com o nosso projeto de vila gastronômica, porque quando a gente fala de macadâmia, então nós estamos falando do turismo gastronômico. Então a festa da macadâmia já é a comprovação
desse diferencial da gastronomia em Dois Córregos e soma-se realmente ao produto que nós temos aqui de boas lanchonetes, boas pastelarias, bons restaurantes que conseguem trabalhar de forma diferenciada e realmente tornou a comida de Dois Córregos um atrativo. Então isso fez com que a gente explorasse um pouco mais, divulgasse um pouco mais e passamos a ter esse privilégio de, ao estar numa diretoria de uma entidade que discute política pública de turismo, Dois Córregos ganha com isso. Porque estávamos no Palácio outro dia, eu, Dois Córregos e o nosso presidente de Nazaré Paulista, que tem o turismo náutico, discutindo junto com instâncias os novos convênios com o governo do estado. Então, quando o prefeito está disposto a realmente discutir, trabalhar mais, eu acho que toda uma sociedade, toda uma região. Nós estamos falando da nossa região, que pratica o Caminhos do Tietê, a regionalização do turismo. Então, é aquela oportunidade da nossa região ofertar uma semana inteira de passeios para aquele paulistano, para aquele brasileiro ou para o turista que vem realmente de fora. E vai conseguir, então, ter um bom passeio de observação de pássaros, ter um bom passeio de exploração cultural, ter acesso a uma boa gastronomia, mas tem a Iclusa em Barra Bonita, tem calçado feminino em Jaú, tem acesso a comida voltada ao frango em Itapuí, uma igreja com as telas lá em Bocaina, Brotas, Torrinha, que tem cultivado turismo rural. Então, a ideia nossa, e amanhã Dois Córregos cedia mais um encontro sobre regionalização do turismo, junto com o Senac, a ideia é realmente a gente convencer a nossa população de que é necessário aceitar os nossos atrativos e se preparar para transformar a visitação como uma oportunidade de renda, uma oportunidade de trabalho. Então, quando eu falava lá atrás de prioridade, de legado, em gerar novos postos de trabalho, às vezes não é uma grande indústria necessariamente, mas é isso, é o pequeno empreendedor realmente sendo capacitado, qualificado para atender uma nova demanda. E daí a gente vê os históricos das outras cidades que trabalham isso há mais de 30 anos, há mais de 40 anos e hoje colhem resultados. Aí, a partir dessa vertente do turismo, também a nossa região, e daí nós estamos falando de Salto a Andradina, pelos vales dos rios Tietê, até chegar lá na fronteira com Mato Grosso do Sul, nós estamos falando de uma importante hidrovia, acho que, aliás, a mais importante do estado de São Paulo, a hidrovia Tietê-Paraná, que tem 800 quilômetros, e hoje é explorada. Nós estamos, e daí quando a gente passa a discutir isso, nós estamos falando de hidrovia e rios navegáveis. Então, hoje, só 2% dos rios brasileiros são navegáveis, e a nossa hidrovia Tietê-Paraná também não é diferente. Nova política pública em discussão é realmente dinamitar lá as pedras em Havaiandava, porque em épocas de estiagem tem que ter planejamento, porque o fretamento das barcaças diminui ou até são suspensos. Mas nós estamos falando de um transporte, o transporte hidroviário, que é 50% mais econômico do que o rodoviário. Estamos falando de um transporte que é 30% mais barato do que o ferroviário. E Dois Córregos também, uma cidade de 28 mil habitantes, mais o nosso consórcio intermunicipal dos vales do Rio Tietê-Paraná, que atinge 69 municípios, atualmente trabalhando de forma específica com 29, mas também precisava de uma liderança, e essa vertente do turismo nos aproximou realmente a ser votado pelos prefeitos, mas a gente sabe que hoje nós estamos fortalecendo o trabalho. Já no início de maio nós temos a nossa primeira reunião formal, junto com o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, vem em Jaú, na FATEC, dar posse então a essa nova diretoria, e daí iniciamos toda essa discussão de fazer com que os municípios
que fazem parte do consórcio e estão no eixo da hidrovia Tietê-Paraná possam discutir coletivamente estratégias de fortalecimento com foco à hidrovia. Daí nós estamos falando de preservação ambiental, estamos falando de turismo, mas principalmente o que esses municípios têm que ir projetando, se planejando para que, eu ao menos penso isso, que a hidrovia vai vir forte daqui a pouco, principalmente quando ela for duas mãos. Hoje nós, na verdade, vemos uma hidrovia altamente explorada para grãos, né? Soja principalmente, que sai do Mato Grosso do Sul, vem até Pederneiras e daí no porto intermodal lá, eles pegam o trem e vai para o Porto de Santos, mas com uma movimentação muito grande. Nós estamos falando de comboios que retiram, um único comboio retira 200 caminhões da rodovia. Então, é menos impacto ambiental, é maior economicidade, é possibilidade de disputar espaço fora do Brasil com esse produto custando menos, com o frete mais barato. Então, a gente acaba discutindo tudo isso dentro das reuniões do nosso consórcio da hidrovia Tietê-Paraná, mas mais no sentido dos municípios estarem antenados, estarem em busca de projetos que possam fazer o aproveitamento desse sistema consequente do bom uso da hidrovia. Como eu disse, eu particularmente entendo que a hidrovia vai ser impulsionada, como a ferrovia já está sendo. Dois Córregos está recebendo 2 grandes investimentos dentro do perímetro urbano, um pontilhão que vai permitir com que todo o trânsito pesado não passe mais dentro do centro da cidade, dando condições do nosso anel viário, de quem vem por Torrinha e Mineiros, já sair quase pela nossa usina Santa Adelaide, ele todo com infraestrutura. Então, mais um investimento dentro do Plano Nacional de Investimento de Transporte Terrestre. Não diferente aqui um pontilhão, que sempre foi uma bifurcação, e agora vai ser ampliado para dar segurança, mas o que a gente percebe é investimento na ferrovia. Então é a ferrovia recebendo investimento, é a hidrovia recebendo investimento, e o papel do consórcio, que agora nós estamos liderando, é fortalecer os municípios para que eles não fiquem como ponto frágil quando realmente se retomar transporte ferroviário, quando o transporte de cargas ou de pessoas, hidroviário não diferente, possa acontecer. Então, nós estamos muito otimistas que os consórcios e o consórcio do Tietê-Paraná vai ser muito lembrado, vai ser muito participado pelo próprio governo do estado, considerando que é uma hidrovia essencialmente de responsabilidade do estado, e que os municípios que estão nesse entorno vão ser também valorizados mediante transferência de recursos para dar o amparo que a nova movimentação de hidrovia. Se é amanhã ou se é daqui 10, 20 anos, eu sou um cara entusiasmado, espero que seja amanhã. Mas eu falo que planejamento é realmente a chave para que nenhum município fique desassistido de um processo coletivo de prosperidade. Então esse foi o nosso papel. Nosso papel de elevar o atrativo turístico do município com foco futuro de geração de renda e emprego. Ao discutir turismo, nós caímos então nessa questão, nessa vertente de aproveitamento do rio Tietê, também como oportunidade de atrativo turístico. Mas daí entra outros eixos também, que é a questão, são 7 hidrelétricas que tem nesse eixo da hidrovia Tietê-Paraná, 7 eclusas também que tem nesse período, 7 ou 8. Então, é um campo muito farto de oportunidades e que Dois Córregos não pode ficar fora, mas hoje a gente representa 29 municípios que precisam conhecer os investimentos, exigir os investimentos complementares para também atrair benefícios para o seu município, e o consórcio ele vem fazer esse papel. Os 2 papéis, na Mitesp e também no CITIP, é voluntário, a gente só está realmente como entusiasta de gestão pública como meio de transformar a vida das pessoas e dos municípios. Muito bem. Agora tem 2 perguntas. A primeira, com a caráter até dos assuntos federais, né?
federativos. A primeira pergunta é com relação a essa modificação do marco do saneamento básico. Como isso pode facilitar ou dificultar a sua gestão? A nossa autarquia municipal que cuida de saneamento básico, ela na verdade a gente trata dela localmente, mas quando nós vimos aí o marco do saneamento básico, o que a gente percebe é uma preocupação realmente coletiva com políticas públicas de levar melhor qualidade de prestação de serviço ao cidadão. É água de qualidade, é coleta de esgoto, porque nos últimos anos se tentou, através de privatizações e concessões, alcançar esse resultado e ainda não teve total êxito, né? Hoje nós não temos todo esgoto tratado, todo esgoto coletado, água, o sistema de água de abastecimento de água, ele é falho, acho que em qualquer cidade. Então não se alcançou uma plena satisfação do sistema de água. Claro que nós temos em Dois Córregos, por exemplo, uma tarifa muito acessível. Então acho que o segredo do marco do saneamento básico é esse. É você ainda permitir um acesso ao sistema sem grande custo para a população, mas ele vem com oportunidades de PPP, de novas concessões, com o foco principal de dar qualidade ao serviço. Então eu acho que eu sou otimista também que o marco do saneamento básico, embora prorrogado aí para alguns planejamentos, apresentações de planos, ele na verdade foi uma necessidade para a gente impor limites e dar instrumentos para que a população receba água de qualidade, que esgoto seja tratado e que realmente a gente possa ter o fim do saneamento básico mesmo, que é dar qualidade de vida em todas as cidades, nas grandes, nas pequenas, e a legislação bem cumprida é com certeza sinal de ganho para todos. Bom, uma pergunta, quer dizer, na medida que a gente vai conquistando os espaços locais, regionais, ainda resta uma questão que poderia afetar, vamos dizer, os municípios em geral, que é a redistribuição tributária, né? A gente viu que, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, eles dividem os tributos em 1/3 na federação, 1/3 no estado e 1/3 no município. Aqui no Brasil, 60% fica na federação, 23% no estado e 17% no município. Talvez tenha mudado um pouco, mas não foge disso. Então, essa luta, como que estão aí, vamos dizer, os municípios que são os principais beneficiários e aonde, como dizia o saudoso Franco Montoro, o cidadão mora no município. Existe alguma coisa, algum trabalho sendo feito na direção de mudar esse status quo? A gente, inclusive nós que participamos de entidades municipalistas, é recorrente o debate do tema. A repartição de toda essa receita tributária. E parece que estamos, ao menos agora, enxergando uma nova estrutura e uma disposição política para que ela aconteça. Tem acontecido um pouco disso. Ao repartir a receita, também reparte responsabilidades de maior esfera para entes que não... É o que eu estava dizendo da área da saúde. As especialidades ficaram a cargos do Estado, que recebe uma fatia do bolo maior e deveria realmente amparar as necessidades daquele cidadão que mora no município. Mas isso não vem acontecendo. No hospital também não é diferente. Qualquer instituição hospitalar, com os repasses da tabela SUS, os procedimentos são sempre deficitários. Então, o que se busca com isso é, já que o município basicamente municipalizou o ensino, já que o município basicamente municipalizou a saúde, daqui a pouco, segurança pública. Tem sido cada vez mais exigido dos municípios se tornar responsável por dar segurança ao cidadão, porque também o Estado, a União, tem tido as suas dificuldades. Acho que até descentralizando algumas missões e delegando novas atividades, é possível, de forma localizada, você fazer gestões mais eficientes de um determinado sistema, desde que você tenha oportunidade de fazer também gestão de recursos.
Então, o que os municípios sempre pediram foi isso. Já que nós ficamos com a gestão direta de várias dificuldades que o Estado e a União não estão conseguindo atender, nós estamos dispostos, já que não tem um outro ente que vai assumir essa situação, a acampar a responsabilidade, mas precisamos de recursos. Hoje o nosso município ainda é uma exceção. A gente gasta aí, investe em torno de 23% do orçamento na saúde. Mas eu tenho colegas prefeitos que já alcançam mais de 35% do orçamento, quando a Constituição falava, olha, o município tem que investir 15%. Mas não tem, Então nós já somos uma exceção ao investir 23%. Mas como está dizendo, ao ir em encontro com as necessidades da população, nós vamos aumentar esse índice. E se você aumenta esse índice, você está deixando de fazer investimentos de infraestrutura, na cultura, no esporte, e não é esse o caso. O caso é a gente conseguir custear a saúde, melhorar cada vez mais a educação, dar amparo em estratégia de segurança pública e também não ser tão dependente de convênios em relação ao governo do estado, ao governo federal, mas que esse repasse seja fundo a fundo e que a gente consiga daí com ele fazer a gestão das necessidades da população sem precisar ter o retorno mediante convênio. Mas eu acredito que todos os outros municípios foi agravada a situação, porque as despesas têm sido cada vez maior, principalmente de gestão de pessoas. Nós aqui em Dois Córregos vivemos tempos muito bons, em que nos últimos anos, nos 2 anos, nos permitiu reajustar o salário do funcionalismo em 30%. Nossa. Então isso, na verdade, tem dado realmente um pouco mais de motivação para estar no serviço público. Mas saúde vai sempre... As pessoas têm sido mais dependentes de medicamento por parte de repasse do poder público. Os atendimentos no próprio pronto-socorro têm aumentado dia a dia, porque as pessoas deixaram de ter plano de saúde. As pessoas deixaram de ter o filho em escolas privadas e matricularam na rede pública. Aliás, aqui em Dois Córregos, porque a rede é muito boa. Por isso que às vezes as pessoas optam a deixar os filhos sendo cuidados na rede pública. Mas estou otimista que nós, enfim, alcançaremos uma reforma tributária, que a população não seja penalizada, nem o empresariado, a ponto de que a nossa economia seja fomentada, mas ao mesmo tempo que seja melhor repartida essa arrecadação, a ponto de que os municípios tenham condições de fazer boa gestão dessa transferência de recursos. Muito bem. Bom, prefeito, para encerrar, nós vamos entrar num tema muito interessante e muito apreciado aqui por nós, que é a Festa da Macadâmia. Né? E quais seriam as novidades que nós teremos esse ano? E como o senhor vê essa parceria da Usina Edições com o grupo RC1, enfim, qual é a novidade que essa prefeitura tão auspiciosa tem alcançado? O que você tem de novidades? Esse é um tema saboroso de se debater. Na verdade, nós estamos falando, em primeiro lugar, de turismo de evento. Dois Córregos foi fortalecido. E daí fica meus agradecimentos ao Dr. Zé Eduardo, toda a sua equipe, Usina de Sonhos, e não diferente ao Portal RC1 e esse aglomerado aqui de meios de comunicações, que hoje nós estamos alcançando a 16ª edição do Festival de Poesia. Estamos indo para a nossa 11ª edição da Festa da Macadâmia. E a última edição, nós recebemos aqui representação da Secretaria de Turismo, representação da Secretaria de Agricultura, o secretário esteve com a gente, foram diversos deputados que passaram por aqui na nossa festa. Então a gente percebe que a Festa da Macadâmia se tornou a protagonista do nosso município. E, não diferente agora para a versão de 2023, nós já iniciamos agora em abril os preparativos para que ela aconteça no dia 1º, dia 2 e 3 de setembro. Agora com um espaço um pouco mais adequado, porque tem segurança dentro do nosso centro de eventos e nós estamos realmente envolvendo, essa é a nossa preocupação, a Prefeitura Municipal Dois Córregos, através da Secretaria de Cultura e Turismo, a Quinut, envolver toda a nossa população para que realmente fique muito claro o orgulho que nós temos de ter em Dois Córregos
a única festa da macadâmia do Brasil. E daí isso nos leva a algumas responsabilidades, que é motivar novos empreendedores a estarem junto com a gente, ampliando realmente a oportunidade de acolhimento dos visitantes, de quem sai de Bauru, que sai de São Carlos, como foi a última festa, eu me recordo disso, mas que vem de muito longe para realmente conhecer um pouco da culinária em que a macadâmia é inserida. Só em Dois Córregos o quibe é recheado com macadâmia. Só em Dois Córregos tem pastel de carne com macadâmia. E assim por diante. Então, as nossas entidades, mas a nossa população, vem se preparando para realmente dar essa característica diferenciada à nossa festa. A nossa festa é basicamente gastronomia. As pessoas vêm nos visitar em virtude das boas comidas que nós temos lá. Por isso que essa sacada também do concurso gastronômico, ela trouxe realmente um olhar dos próprios técnicos da gastronomia diferenciado. Então tem sido um sucesso, mas esse ano a gente quer envolver cada vez mais a nossa população. Vamos trazer bons shows, então artistas renomados que ajudam a até motivar a maior divulgação do nosso evento. Mas mais que isso, é para as pessoas refletirem sobre a cultura da macadâmia, a oportunidade de na agricultura aferir renda mediante o plantio e o cultivo da macadâmia, é os nossos alunos conhecendo o viveiro de muda, a processadora de macadâmias e levando essa responsabilidade de divulgar essa característica própria do nosso município, mas aí a nossa Secretaria de Turismo, junto com o pessoal de marketing também do portal RC1, está preparando uma festa muito caprichada, profissional, que ao ser divulgada em breve, com certeza será motivo da imprensa regional e até nacional tomar conhecimento e com muito orgulho divulgar junto com a gente. Mas a ideia é a gente fazer uma festa acolhedora em que fique realmente destacado a festa da macadâmia como mais um evento, e o evento principal de visitação de Dois Córregos. Porque daí a pessoa vem para a nossa festa, se hospeda no hotel, toma o sorvete de macadâmia, passeia por Dois Córregos. Então a ideia é transformar o que já vem acontecendo nos últimos 10 anos, a festa da macadâmia, como principal evento de visitação de Dois Córregos. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença e sucesso. E eu que agradeço o Ronaldo, agradeço o doutor Zé Eduardo, agradeço a Karina por dar esse espaço aqui da gente realmente destacar os atrativos de Dois Córregos, mas principalmente a nossa defesa de que com uma boa gestão é possível ofertar novos serviços e serviços cada vez mais de qualidade para uma população. A gente segue trabalhando, seja na prefeitura, seja discutindo políticas públicas na nossa associação de municípios de interesse turístico do estado de São Paulo, ou seja agora no nosso consórcio intermunicipal dos vales do Rio Tietê-Paraná, que também passa agora a ter esse olhar da hidrovia Tietê-Paraná como uma alternativa também de trabalho para Dois Córregos. E você acompanhou a entrevista com o prefeito de Dois Córregos, Rui Fávaro, a quem nós agradecemos pela participação em nossos estúdios. Também agradeço a participação do presidente do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e do diretor institucional Ronaldo Bianchi. E você pode acessar todos os programas exibidos aqui no Momento Agro RC1 na nossa playlist no YouTube. Lá você encontrará todos os conteúdos que nós já produzimos e um programa é melhor que o outro. Você pode conferir lá. O Momento Agro RC1 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa semana e até a semana que vem. Tchau!